Boa tarde mais uma vez a todos. Agora segue a palestra do professor Marcos Padilha, professor colaborador da Universidade Estadual de Maringá. Fez a graduação em licenciatura em matemática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestrado em matemática pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em matemática também pela Universidade Estadual de Maringá. Atua principalmente em boa colocação e comportamento assintótico de equações dispersivas e das equações de Navier-Stokes. O título da palestra, Navier-Stokes Equation on Lipschitz 2D and 3D Domains. Agradecemos a presença do professor e você tem 30 minutos. Olá, ok, muito obrigado então pela oportunidade também. Agradecer o professor Juan, que convidou, o professor Juan que estaria na minha defesa no passado e acabamos tendo um imprevisto, ele não pôde comparecer e agora então tenho uma segunda chance de apresentar o professor Juan Lima. Então, muito obrigado por lembrar aí de mim, chamar para esta palestra. Vamos lá. Navier-Stokes Equations, então, um dos resultados da tese que eu coloquei, vamos anunciar o problema, e problema bem clássico, né? O que tem de novo aqui para reparar é que vamos trabalhar em um retângulo. Esse domínio aqui, estamos colocando como um retângulo, que é para obter os novos resultados. E outra coisa para reparar também, que eu deixei a dimensão aqui variável para tentar colocar os resultados, organizar de uma forma que dê para comparar. Então, esta variável x será multidimensional, daí podemos comparar o resultado 2D e 3D, quais as dificuldades. E aqui o problema, né, o sistema, que a gente escreve bem conhecido, de Navier-Stokes. Então, algumas coisinhas antes de falar do nosso problema, o jeito que vamos trabalhar é... Quando trabalhamos com Navier-Stokes, sempre tem uns espaços, né, que a gente define até para facilitar a notação. Quem já está acostumado já vai conhecer, mas para quem não vê tanto isso, tem esse espaço V aqui, bonito, estilizado, né, que ele é, na verdade, nossas funções de teste. Esse espaço tem as funções sem infinito, mas a gente adicionou o divergente zero e fronteira zero na fronteira, aqui C0 infinito, com divergência livre. Então vamos usar esse aqui para facilitar a notação, e aí os dois principais, que é esse H e esse V, que são definidos como fecho do espaço V bonito nas normas DL2 e H1, respectivamente. Para facilitar a comunicação, basta pensar como o L2 e como o H1, H01, de certa forma, né? Depois, para quem não conhece, então H e V estarão simbolizando aí os nossos espaços de regularidade, na maioria das vezes. Estes operadores aqui também, só para simplificar a notação depois, é o AU e o BU. O AU ele está para a projeção do divergente, do Laplaciano, perdão, a projeção desse Laplaciano com essa constante de viscosidade naquele espaço que a gente definiu, e o BU ele fica para o termo não linear. E aí esses dois operadores normalmente nos permitem escrever a equação assim, né? Para determinados tipos de solução, a gente pode escrever direto assim, aquela pressão acaba sumindo, e a gente fica mais simples de se comunicar também e fazer as contas. Então, AU está para o Laplaciano e BU está para o termo não linear no sistema, grossamente falando. E agora mais sobre o nosso problema, né? Começou com Leray, em 1934, ele começou a calcular decaimento de energia para equações de Stokes, equações de Navier. E aí,
Aqui eu coloquei alguns trabalhos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha só. Para a gente ver só o ano, mais ou menos, né? Porque 1966, 83, são trabalhos mais antigos. Eu coloquei alguns, tem bastante que a gente normalmente procurou para tentar comparar os resultados, mas aqui eu coloquei alguns para caber também, não encher de referências. Eles são um pouco antigos já, de certa forma, então é como se a gente estivesse trabalhando um problema que já está meio parado, mas vamos tentar achar coisas novas. O interessante é que na maioria dos resultados, esse decaimento da energia ele aparece com uma constante aqui na taxa, aqui em cima, né? Esse lambda maiúsculo, que é a notação do Lerré. Eu acho que não ficou tão legal nessa fonte, mas é um primeiro autovalor daquele operador A. Então acaba aparecendo sempre nas estimativas, e ele é um pouco abstrato, no sentido que a gente não tem como comparar tanto com o tamanho do domínio, ou alguma coisa assim. Daria para tentar esclarecer um pouco mais o valor disso. E também porque os métodos normalmente utilizam domínios muito suaves, com fronteira C2, por exemplo. E aí, lá em 2011, 2012, esse trabalho aqui, 6, é um trabalho em equações dispersivas. E o que eles fazem lá na equação de Zaharov-Kuznetsov, por exemplo, é um tipo de forma de encontrar o decaimento nas estimativas a priori, que você utiliza a UT e faz o decaimento para a função UT. Então, nessa ideia das equações dispersivas, resolvemos testar na Navier-Stokes, aqui nessa taxa, no caso da UT, do decaimento para UT em L2, aparece esse Xi, e essa constante aqui depende apenas do tamanho do domínio. Funciona para domínios suaves também, mas para retângulos dá para ver, ou para paralelepípedos, no caso tridimensional, dá para ver bem, né, esse tamanho, comparando o tamanho dessa constante com o domínio. E aí, testar isso em Navier-Stokes, ver se dá para conseguir uma coisa nova. Essa foi a ideia. Esse tipo de estimativa, eu vou chamar ela de crucial, porque ela permite obter a estimativa para soluções fortes para o decaimento em H1. E aí, o último resultado que vai ter hoje aqui também é, já que Navier-Stokes tem o Laplaciano, a gente normalmente coloca os dados iniciais em H2, né? Então, tentar conseguir a norma de H2 também. Para quem não trabalha tanto com Navier-Stokes, essa palestra é um pouco uma oportunidade de comparar, porque o problema 2D e o 3D, eles não funcionam, os mesmos métodos que você aplica no 2D, às vezes no 3D falham, por exemplo, né? A gente sabe que tem problema do milênio, tem esse problema aí, todo mundo estuda em 3 dimensões e não tem unicidade. Então, é uma oportunidade para comparar também, ver, por que será que tudo que faz que não funciona especificamente para Navier-Stokes? Então, se eu fosse resumir, a gente cria um método para resolver a 2D, testa na 3D e vê por que não funciona direito, né? Na 3D sempre tem que adicionar alguma condição a mais. Dados iniciais pequenos, por exemplo. Então, o primeiro lugar que dá para enxergar um pouco isso é nessa desigualdade para a norma de L4 de uma função de H01. Eu chamei de Ladiginska porque todo mundo provavelmente conhece como desigualdade de Gagliardo-Nirenberg, um caso particular, né, para L4, mas eu chamei da Ladiginska porque tem no livro dela aqui, esse livro que a gente acaba tendo que usar quase todo dia, abrir todo dia para ver de novo, então eu trato com um pouco de carinho e ela demonstra especificamente para L4, então eu vou chamar de desigualdade aí da Ladiginskaya. E a gente já percebe qual a diferença entre 2 dimensões e 3 dimensões nessa desigualdade, né? Porque quando você abre o L4 aqui, no 2D fica meio a meio. Aqui tem potência 1, vamos pensar assim. Se eu for pensar meio. Aqui tem potência 1, a gente vai querer que a soma seja 1, de certa forma.
Só que aqui dividiu bem certinho. E aqui na casa tridimensional, que é quando dividiu mais pesado na derivada, né? Que é mais difícil de tratar do que o L2, a norma L2. Então, primeiro lugar que a gente já vê que 2D e 3D tem alguma diferença é nessa desigualdade. E aqui um outro resultado também auxiliar, vamos dizer assim, que esse é de Alexandre Koshiliev, e esse resultado é bem conhecido para domínios suaves, quando você pega esse tipo de problema, Laplaciano igual a F, e aí você tem F em LP, e você consegue aumentar a regularidade da solução em 2 níveis de derivadas fracas, vamos dizer assim, né, espaço de Sobolev. Só que aqui ele tem esse resultado para retângulos, e a gente reescreveu ele para tentar escrever para dimensão n, então nada muito novo, foi só reescrever abrindo as dimensões, mas dá para dizer que foi generalizado, coloquei bem rapidinho aqui, a demonstração. Então, se a gente tem uma solução em, vamos dizer, L2, você vai conseguir colocar ela em H2. A diferença é que quando trabalham em domínios suaves, com fronteira suave, eles conseguem, por exemplo, pegar a solução de H1 e colocar em H3. Aqui teria que ter um trabalho extra, né, para fazer essa manobra, mas tudo bem. Então, para retângulos, paralelepípedos, estamos aí acolhidos depois para tentar a regularidade. E aqui o resultado principal, que não... Praticamente esse resultado já existia de certa forma, né? Você já tinha soluções para dimensões 2 e 3, com dados iniciais pequenos e com soluções regulares, vamos dizer assim. Coloca o dado inicial em H2 e consegue a solução em H2. O que dá para destacar aqui de novidade, vamos dizer assim, é que esse aqui, ele é a soma desses fatores, né? Π sobre Li ao quadrado, onde Li é o diâmetro em cada dimensão desse retângulo ou paralelepípedo. E ele aparece aqui, onde eu falei na taxa de decaimento. Então está totalmente associado aí com o tamanho do domínio. Dá para enxergar, né? E outra coisa para destacar também, né? As coisas que foram um sucesso, vamos lá. H2, decaimento H2. Para a dimensão 2, não teve nada adicional. Podemos notar aqui, ó, se n igual a 2, só pega o dado inicial e tudo certo. Se o n igual a 3, tem que adicionar essa condição aqui, condição adicional, vamos dizer assim, que não é uma condição, na minha opinião, não, nem só opinião, né, do meu ponto de vista. Não é uma condição de pequenitude, como dizem, né, tu pode pegar assim, ó, H2 e ser menor que C, que é uma condição mais grossa, vamos dizer. Aqui, o dado inicial ele tem que estar em sincronia com o domínio, basicamente, que esse aqui está representando o tamanho do domínio. Então, de certa forma, você preserva características do dado inicial, desde que você consiga pegar um domínio. Claro que o dado inicial está definido em um domínio, é até paradoxal, mas você consegue preservar características do dado inicial, qualquer dado, desde que diminua aqui o domínio. Então, tá aí o resultado principal. Vamos começar a demonstração. Eu dividi em 2 partes. A primeira parte vai ser para soluções fortes, vamos dizer, né? Strong solutions, existência e decaimento, e depois a gente pega a regularidade H2, que é totalmente diferente. Então, esse método que será usado, o método de Gagliorkin, comum, né, para começar, para a gente conseguir fazer estimativas, pega aqui a base ortonormal em V, em H, né, mas todos eles são de V, e aí define os espaços aproximados de dimensão finita, vamos dizer assim, né, em certo sentido. Define esse sistema, ok, e esse sistema, após algumas manobras, vira esse sistema. Isso tudo é bem clássico, e aí a gente pode começar a fazer as estimativas. Então, a primeira estimativa é para H2, para L2 de U, normal, né, que a gente chama de UM, a solução aproximada.
multiplicando por a função, a parte que depende de t, conseguimos essa estimativa. Esse aqui funciona para 2 e para 3D, sem problemas. O que dá para destacar que temos de vantagem ao trabalhar em um retângulo, já aparece aqui, que quando esse termo com V aqui, que seria a norma da derivada, vamos dizer assim, né, a soma das derivadas, nós podemos utilizar a desigualdade de Poincaré de Stiklov e saber o tamanho exato da constante que aparece, que é aquele aqui lá, né? Então, aqui que acaba aparecendo aquela constante. E aí, conseguimos o decaimento já para a norma de L2, que não é o problema, né? Esse aqui já era conhecido. Então, vale para 2 e 3D, o decaimento L2 da solução aproximada. Agora, essa estimativa próxima também já é conhecida, que tem que justificar depois uma coisinha que acontece, que acaba que as estimativas de decaimento, tanto para o T como para H1, elas ficam com uma constante que depende de um fator que nem esse aqui, ó. O T no zero, vamos dizer assim, né? E tem que justificar que isso pode ser estimado pela norma de H2. Então, algumas contas para fazer isso. Está aqui, também é bem conhecido já. Então, vamos passar. Agora, vamos à estimativa crucial que eu falei, que é a de UMT. Primeiro para 2D e depois para 3D. Aqui que elas se diferem, né? Então, tem que derivar a equação do sistema aproximado, multiplicar aqui pela derivada, vamos dizer, em relação a t, ao tempo, e a gente consegue uma equação desse tipo, e tem que trabalhar com o termo não linear, tem que manusear ele aqui, ó, esse termo aqui. Termo não linear. Lembra que o B, ele está representando aquele operador do termo não linear. Então, a gente usa a desigualdade da Ladijinskaya, que eu nomeei aí, né, apelidei, e aparece uma norma de L4 ao abrir esse operador, e a gente fica com esse formato aqui, coloca ele para o lado direito e fica tranquilo, porque vai aparecer esse termo que é estimado por uma constante. Então, esse aqui não nos dará problema, utiliza a desigualdade de Stiklov, novamente, né, para obter aquela taxa. E, enfim, isso aqui já dá para integrar. Estamos com uma situação bem confortável, consegue integrar e obter o decaimento para o t, que é a estimativa crucial. Está aqui embaixo, ó. Aqui a gente já vê também que aparece um termo do tipo o t no zero, né? Que tivemos que justificar por que vai ser estimado pela norma em H2 do dado inicial. E a norma em V pode ser estimada por o M e o MT, então por isso que ela é crucial, né? Porque ela consegue majorar, vamos dizer assim, a norma H1, de certa forma. Então, se você conseguir a estimativa para este, você vai conseguir o decaimento exponencial. Mas aqui, como eu disse, aparece o termo que não depende do primeiro autovalor do operador A. Aparece esse termo aqui, que é maravilhoso, porque a gente sabe o tamanho certinho dado o retângulo. Ok. Agora teríamos que fazer isso para 3 dimensões, né? Depois que o método funcionou bem para 2 dimensões. Esse resultado foi publicado e tudo mais. Vamos testar, ver o que acontece em 3D, né? 3D, como esperado, não vai dar tudo direto. Iremos ter obstáculos. Então, está aqui a mesma estimativa. Tem que abrir este operador e aí a desigualdade da Ladijinskaya, ela é um pouco diferente, fica mais peso na derivada, acaba aparecendo esse tipo de coisa aqui, depois de utilizar outra desigualdade de Young. Quando esse termo for lá para a direita, não vai dar para conseguir direto algo limitado para integrar e conseguir a taxa de decaimento. Então, nós vamos ter que lidar com esta situação, que é uma situação, vou colocar aqui em vermelho, ó a situação. Essa situação aqui, que teria que ser positivo, né? Se fosse positivo, uma estimativa dessas garante o decaimento para a norma de UT. E aqui que a gente utiliza a técnica de equações dispersivas, porque na equação de Zaharov-Kuznetsov,
tem uma estimativa muito parecida em retângulos. E como que faz? Bom, esse argumento também é utilizado às vezes em Navier-Stokes, mas não exatamente com esse termo aqui, né? Que é o argumento de você coloca isso maior que zero no zero, quando t igual a zero, e aí pela continuidade dessas soluções aproximadas vai existir um pequeno intervalinho de zero até t0, onde aquele termo vai continuar sendo positivo. Argumento assim, fazer alguma coisa aqui, ó. Se ele começar positivo, tudo é contínuo, então vai ter um pequeno intervalinho até o t0 aqui, onde ele vai continuar positivo. Por mais que ele desça, ele vai ter um pequeno intervalo. Estritamente positivo. E a gente supõe que existe, então, um t estrela, tal que ele é o primeiro onde isso aqui encosta. Supõe que existe, e aí vamos chegar a uma contradição e vamos ter certeza que ele não está ali. Mais ou menos isso, né? Supõe que existiu esse t estrela, maior que o t0, onde é o primeiro que encosta. Vamos ver então o que acontece. Aí a gente vai definir esse k para fazer uma integral, e isso aqui então seria negativo e tem uma contradição. Bom, esse argumento também é um pouco conhecido e no fim chega a essa situação para sempre, já que não tem o tal do t estrela, onde vai zerar, não vai ter negativo. Desculpa aí, motocicleta. Pelo lema de Brown, a gente vai conseguir integrar e conseguir uma estimativa, então, crucial, o mt, né? No caso aqui seria a primeira derivada. Essa notação do t, desculpa quem não gosta muito, tá? O pessoal gosta, às vezes, de pôr um linha aqui, né? Também fico bem confuso na hora de decidir qual usar, dependendo do lugar. Bom, vamos lá. Pior é quando esquece e fica as duas misturadas, né? Mas espero que não tenha acontecido. Consequentemente, então, conseguimos a estimativa para H1, de decaimento exponencial. Essa estimativa aqui já é suficiente para a gente passar o limite, e passando esse limite vai dar tudo certo. Vamos conseguir uma solução L infinito V, que seria equivalente a H1. E soluções fortes nessa classe, elas têm unicidade, tranquilamente, né? Então, aqui a gente mostra a existência de soluções fortes com decaimento em retângulos e paralelepípedos. O que dá para comentar é que esse resultado pode ser estendido para um domínio suave que contenha um retângulo, que seja contido por um retângulo limitado, né? Dá para ser estendido para alguns domínios ilimitados também, de certa forma, não está aqui nessa apresentação, mas dá para fazer tudo isso através desse mesmo método. Então, alguns domínios ilimitados também podem ser tratados dessa forma. Agora, a regularidade H2, que é o que faltou, né? Vamos mostrar aqui rapidamente. Tem alguns minutos? Tem. Para conseguir, a gente vai usar aquele resultado que é do Koshlев, que é daquele problema de Dirichlet, tem Laplaciano igual a f, tá aqui. Basta obter uma certa regularidade para o lado direito. Você consegue aumentar a regularidade da solução. Então, esse caminho aqui é o tradicional, né? Essa OT já está em L2. A gente primeiro mostra que o lado direito está em L4 terços, porque aí a gente vai conseguir fazer uma estimativa para o termo não linear, com 4 terços. Aqui, desigualdade de Hölder, e fica um L4 aqui. Então, ele está em L4 terços, dual. E aí a gente usa o teorema de Ram, para garantir isso para a pressão também, e ficam todos os termos em L4 terços. E aí aplica o teorema 1, né, que eu chamei aqui nesse slide, do Koshlев, para aumentar a regularidade da U para W2, 4 terços. Isso aqui é bem legal de fazer, você tem que ficar quase encaixando um quebra-cabeça, né? Aí combina com o teorema de Sobolev, dos mergulhos de Sobolev. Se a U está em 2, 4 terços, então ela está em L infinito, e aí você consegue melhorar a estimativa do termo não linear. Porque aparece aqui, se você abrir Hölder com este coeficiente, esse expoente fica L infinito,
E aí já está limitado. Então, nesse caso, se esse aqui está em L2, o lado direito está em L2. Aí aplica novamente a desigualdade, teorema lá de Cauchy-Leury, teorema 1, para aumentar duas derivadas na regularidade, duas derivadas fracas. Então, acaba conseguindo H2, tudo isso vem com estimativa. Passou. Aqui é bem interessante o jeito que pode se pensar dessa parte, né? Porque a gente tem que ficar procurando qual espaço que cabe. Normalmente eu penso assim, né, que tem um negócio do tipo W0P, vamos dizer assim, que seria LP. E aí, fazer meio que uma tabela para conseguir... A U, ela começa em H1, né, ela começa aqui, ó. Vou chamar aqui também, ó, 1, né, L1 começa. 1, 2, 4, 8, uma escala assim para conseguir enxergar. Então, ela começa aqui em H1, quando a gente começa a fazer essas manobras, e aí a gente coloca o lado direito, que seria F em L4 terços. Então, isso aqui faz implicar algo tipo 4 terços, mais ou menos aqui, a F. E aí usa o teorema de Cauchy-Leury para a solução dois níveis. Então, a solução vai lá para cima, e parar aqui, então, no L2 4 terços. Essa aqui é a escala do P. E aí você usa o Sobolev-Bending para colocar ela em L infinito. Então, isso aqui, em duas dimensões, vai bem forte lá para o L infinito. E aí isso aqui coloca o termo não linear em L2. E, no caso aqui, né, consegue colocar F aqui, em L2, e aí faz esse lift, vamos dizer. Então, quando trabalhando com isso, a gente sempre tem que tentar uma estratégia, assim, para enxergar quanto conseguimos de regularidade aqui através disso, né, desses três resultados. E em L2 foi bem rápido, em N igual a 2 foi bem rápido, mas para três dimensões tem um pouco mais de obstáculo, não funciona colocar direto em L4 terços, então a gente acaba tendo que colocar primeiro em L3 meios, dado o termo não linear, porque se colocar direto não tem a imersão nessa dimensão para o L infinito, e aí vai ter umas manobras a mais, né? Tudo fica em L3 meios, então usa o teorema de Cauchy-Leury para aumentar duas dimensões, fica 2, 3 meios. E aí, na hora de aplicar o mergulho de Sobolev, tem que pôr em L8, e aí usa essa estimativa de L8 para o termo não linear cair em L8 quintos, e aí com ele em L8 quintos a gente mostra que os outros dois também estão em 8 quintos, e aí usa de novo o Cauchy-Leury como se fosse um loop, né, forçando até o máximo possível de regularidade. Então 2 8 quintos, agora sim, na dimensão 3, tem o mergulho para L infinito. Então se eu fizesse o gráfico dessa aqui também, eu fiz, né, algumas vezes para pensar, fica bem legal de ver como encaixou. Tanto que o nosso próximo desafio foi tentar fazer em 4D essa estratégia e não funciona tão bem. Não dá para conseguir esse L infinito em 4D. Então, 4D seria uma espécie de dimensão crítica, mas é uma manobra, assim, bem legal. Então, quase um joguinho, né? Mas, se bem que esses espaços aqui já vi serem utilizados, né? Não fui eu que inventei o 8 quintos, já vi, sim. Só agora a gente está trabalhando com o retângulo e com o de Cauchy-Leury, isso é diferente. Bom, é isso. Aqui tem o final e o tempo, então, conseguimos L infinito, né? O final ele é igualzinho, já que tem L infinito aqui, conseguimos colocar o termo não linear em L2. Então, novamente, os outros dois são em L2 e consegue dar o lift, aumentar duas derivadas na solução. Então, está em L2, vai para o lado direito, está em L2, ela vai para H2. Esse resultado do Cauchy-Leury, que muita gente nos domínios suaves conhece como o resultado do Catabriga. Então, dá para comparar bem, né? Aqui eu coloquei referências, né? A maioria das referências são aqueles onde usa-se o alto valor
Mas não coloquei todos, né? Tem mais. Eu coloquei só para caber bem em uma página. E aí tem aqui essas duas publicações que a gente fez, 2D e 3D, separados, né? Em anos diferentes também. Esse aqui foi ano passado. E aqui da ZK, das equações dispersivas. Aqui o livrinho da Ladijinska. Bom, acho que era isso. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que esteja no tempo que não estava vendo aqui. Ok. Tá bom, obrigado pela palestra. E agora vamos para as perguntas. Se alguém dos participantes, do público, tiver alguma pergunta. Marcos, excelente palestra, muito boa. Excelente palestra sobre Navier-Stokes. Você domina muito. Verdaderamente, o ano passado no dio y iba a estar en la banca, su orientador, el profesor Larkin, más algunos problemas administrativos, la dirección del instituto me impidieron. Quería hacer dudas observaciones. ¿Qué tanto muda cuando muda el dominio de forma rectángulo? Você falou que mudando rectángulo você también consigue esos resultados. ¿Qué muda la demostración? Porque usted se basó bastante sobre rectángulos, ¿no? Usted dice que puede adaptarlo a dominios limitados en general, ¿no? Sim, dá para adaptar para domínios ilimitados, dá para enxergar bem o tamanho da constante aqui. Principalmente, eu acho que é isso. Quando você usa a desigualdade de Poincaré, né, que a gente chama especificamente de Stiklov, aparece esse aqui. Então, essa é a primeira vantagem de usar o retângulo, dá para enxergar ela bem certinho, dá para aplicar para domínios ilimitados, e tem o resultado de Koshlev que a gente conseguiu encaixar, porque se tentasse antes, sem esse resultado aqui, não daria esse resultado para esse problema de Dirichlet Laplaciano. Então, acho que é isso o principal que muda. Para domínios limitados, é muito legal, professor, se pegar uma faixa, né, a gente pode usar Stiklov apenas em uma das derivadas. Quando olha para essa norma V, tem as duas aqui, as somadas, né? Sim. Em X1 e X2, por exemplo. Dá para usar em uma só, e vai ficar aqui só uma delas, e aí a gente descarta a outra, porque ela está positiva, e descarta ela e consegue a estimativa também com domínios ilimitados. Legal. Mas outra duda, y al comienzo, ¿você puede ir al resultado principal? ¿Al resultado principal podría ir, por favor? Você tem, se o zero está em B inter H2, você tem esse decaimento em norma H2. Uma curiosidade, se você melhora um pouquinho, por exemplo, vai para H3, seria factível você conseguir norma H3? Sim, Você acha? é possível. Cara, porque si eso es verdad, pues se puede resolver problemas de control de Navier-Stokes, cara, porque hay problemas de control de Navier-Stokes que son locales. Y normalmente la gente precisa decaimiento para hacer decaer y después de un tiempo le aplica teoremas de inversión local. Si esos teoremas usted pudiese ampliarlo, por ejemplo, H2, H3, tener un decaimiento, eso se podría aplicar bastante en teoría de control para soluciones quasi globales, ¿no? Muy interesante. ¿Usted dice que es factible o es probable? ¿Vocês trabalharam alguma coisa assim? A gente já está fazendo essa estimativa para o H3, colocando esse dado em H3 para a dimensão 4, para ver se conseguimos, o que consegue, né? Mas normalmente quando se consegue esse dado aqui, tem uma manobra que o pessoal faz, que é reescrever esse sistema, e aí consegue sempre aumentando a dimensão. Então, eu acredito que sim, que é possível, se colocar o dado em H3, não vou conseguir voltar no sistema agora, que está lá no começo. Se colocar o dado em H3, acho que consegue sim aumentar para até nesse retângulo, nesses domínios. Obtener a estimativa da energia com norma H3, não? A isso me refiro. Norma, excelente. Uma estimativa de energia, que nem essa aqui, só que com H3. Cierto. Excelente. A ver si tem algum resultado, por favor, depois. Pode pedir, porque a gente pode aplicar muito em teoria de controle. Pode mesmo. Eu não sabia, porque
eu coloquei H2, né, sempre pensei, o H2 está bom porque tem o Laplaciano, então talvez a solução regular é essa, mas se tem isso, se vai ajudar, posso até mandar depois para o professor para a gente discutir. Excelente sería, porque en teoría de control mucho se utiliza teoremas de inversión locales, que predicen datos iniciales pequeños. Entonces ahí você parte de un dato inicial cualquiera y como prueba que la energía decae, después de que ya decae suficiente, le aplica el teorema de inversión local, ¿no? Esas son técnicas introducidas por un francés novo también, Kevin Levac, ¿no? Que es bastante novo también. Muy interesante eso de ahí que você está hablando. Voy a pedir después, a ver si de repente se puede hacer algo en conjunto también. Muy Sim, aí interesante. já coloca ali. Então tá, muito bom. Obrigado, Marcos. Muy interesante. Parabéns. Obrigado, Excelente. Bom, obrigado, Marcos, pela palestra. Agradecemos ao nome da comissão a apresentação e fica aberto o convite para prováveis, possíveis próximos eventos. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado.